Jogar pela seleção brasileira é o sonho de todo jogador. Representar a seleção que conquistou 5 Copas do Mundo é um privilégio. Mas tem alguns craques que, mesmo nascendo no Brasil, escolheram defender a seleção de outro país. Sim. Então, nesse vídeo a gente vai ver 8 brasileiros que escolheram jogar pela seleção de outros países. Mas antes de ver esses caras que trocaram de seleção, quero fazer uma pergunta. Você já pensou em ser treinador? Eu já. Então quero mostrar pra vocês um jogo muito da hora e gratuito que tu pode ser o dono e treinar o próprio time. O Top Eleven. Se tu assiste o canal, já conhece Top Eleven. Mas pra tu que ainda não conhece, ele é um jogo de graça pra celular e navegador que tu se torna chefe e treinador do seu próprio clube. O meu time se chama Medeiros FC. A gente tá no meio da tabela. Começou agora o campeonato. Vamos subir. O Top Eleven é muito completo. Tu pode contratar os melhores jogadores, criar o seu próprio estádio, fazer os treinos e etc. pra levar o time a conquistar as taças. E os torneios que estão dentro do Top Eleven são praticamente os mesmos da vida real. Tu vai disputar a Liga, a Copa, a Liga dos Campeões e a Superliga. No jogo sempre tá vindo coisa nova e o Top Eleven 2023 já saiu com várias atualizações que só melhoram mais ainda. E além de já ser muito bom, o Top Eleven ainda tem um diferencial, que é as partidas ao vivo em 3D. Sim, tu de fato assiste o teu time jogar como um técnico mesmo e acompanha todas as jogadas com um realismo incrível. Quando tu vê a bola rolar assim, tu se sente de fato um treinador. É bem diferente do que só ver os números, tá ligado? E o jogo tá cheio de coisas que tu pode fazer. Tipo, tu pode se juntar com teus amigos e disputar contra outros técnicos ao redor do mundo e até fazer campeonatos entre amigos e família pra ver quem é o melhor. Então, mano, corre aqui pro primeiro link da descrição e baixa o Top Eleven de graça. Ele tá disponível pra iOS, Android, Huawei, navegador e lá vai. Tenho certeza que tu vai curtir. Então já vamos começar com o cara que ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa em 2021, o Jorginho. O Jorginho hoje é um dos principais jogadores da Itália e em 2021 conquistou a Eurocopa com a camisa italiana. Se tornou um dos melhores meias do mundo. Mas ele não nasceu na Itália, e sim na cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Pois é, ele nasceu em Imbituba em 1991 e seus pais nem eram italianos. Na família dele, o único italiano era o tataravô paterno. Então, como nasceu em Santa Catarina, jogou na base do Brusque, a menos de 200 quilômetros da onde nasceu. Aí ele ficou no Brusque por 2 anos e antes de se tornar profissional, foi pra Europa jogar na base do Verona. Aí começou sua jornada na Itália e como já tinha um italiano na árvore genealógica, ele pegou cidadania do país. Até que em 2016 foi convocado pelo treinador da Itália em alguns amistosos. Mas depois disso, ele não foi chamado tanto e não foi pra Eurocopa de 2016. Então ainda estava aberto em jogar pelo Brasil se fosse convocado. Mas a seleção brasileira, até pela disputa da posição, não convocou ele e a partir do final de 2017, a Itália chamou e o cara se tornou cada vez mais importante pros italianos, chegando no auge de conquistar a Eurocopa e o prêmio de melhor jogador da UEFA. Top! E além do Jorginho, a seleção italiana conta com outros caras que nasceram aqui no Brasil, como o Rafael Toloi e o Emerson Palmieri. O Rafael Toloi é o capitão da Atalanta e tava no elenco que conquistou a Eurocopa. Ele não foi o zagueiro titular porque, né, tinha Chiellini e Bonucci ali, tá ligado? Mas o Rafael Toloi, diferente do Jorginho, não foi pra Itália adolescente. O cara nasceu em Glória do Oeste, no interior do Mato Grosso, e começou sua carreira na base do Goiás. Aí ele continuou lá e se profissionalizou. E nessa época, o cara foi convocado pela base da seleção brasileira. Ele jogou a Copa América Sub-20 e a Copa do Mundo Sub-20 de 2009. Sim. Aí no ano de 2012 foi jogar pelo São Paulo e só vestiu a camisa de um time da Itália pela primeira vez, com 23 para 24 anos, quando foi emprestado pra Roma. Pois é. Aí ele voltou pro São Paulo e no mês de 2015 assinou com a Atalanta, onde tá até hoje. Tipo, uma carreira normal de um brasileiro que foi jogar no exterior, né? Mas o problema é que ele nunca era convocado pelo Brasil. Então no começo de 2021 conseguiu a cidadania italiana e logo foi convocado, fazendo sua estreia em março de 21 numa partida contra a Lituânia. Se ele tivesse sido chamado pelo Brasil antes, talvez seria um dos que iria pra Copa, junto de Thiago Silva e Marquinhos, mas ele acabou escolhendo a Itália. Já o Emerson Palmieri nasceu em Santos e veio da base do Santos, então se profissionalizou lá e chegou até a ganhar 2 campeonatos paulistas. Aí em 2014, com 20 anos de idade, o lateral foi pro Palermo da Itália, depois partiu pra Roma e ficou até 2017 jogando lá na Itália. Tipo, ele tinha esperança de ser chamado pelo Brasil e tava crescendo cada vez mais, mas quando tava se destacando na Roma, ele não tava recebendo nenhum contato da seleção brasileira. Parecia que ele não tava sendo lembrado, tá ligado? Ele esperou e não veio o contato do Brasil. Enquanto isso, a Itália tava sempre pedindo pra ele jogar lá. Então ele viu que a seleção italiana tava querendo muito ele e como tinha descendência, optou por jogar lá e fez sua estreia em setembro de 2018. Aí ele continuou defendendo a Itália e foi convocado pra Eurocopa de 2020, onde foi titular na semifinal e na final contra a Inglaterra. Esse é outro que se tivesse sido convocado antes, podia estar jogando pelo Brasil hoje. Então beleza, se o Emerson Palmieri não chegou a vestir a camisa do Brasil, teve um cara que jogou um amistoso com a amarelinha, mas simplesmente trocou de seleção depois, o Diego Costa. Se você lembrar, na Copa do Mundo passado, numa partida entre Espanha e Portugal,
Portugal, o Diego Costa meteu 2 gols pela Espanha, depois marcou mais um na vitória sobre o Irã por 1-0. Mas o Diego Costa não nasceu na Espanha, e sim na cidade de Lagarto, no Sergipe. Pois é, nada a ver com a Espanha. Aí ele logo saiu do Sergipe em busca de oportunidade para jogar e foi para São Paulo ser contratado por um time chamado Barcelona Esporte Clube, e logo depois foi para Europa jogar em Portugal. Quem via nunca imaginava a seleção que ele ia acabar defendendo. Aí ficou só alguns meses em Portugal e no ano de 2007, com 18 para 19 anos, foi pro Atlético de Madrid. Aí começou sua jornada na Espanha. Ele ficou vários anos jogando só por times da Espanha e foi se destacando. Então no começo de 2013 foi convocado pelo Filipão e entrou no segundo tempo em 2 amistosos do Brasil. Ele de fato vestiu a camisa amarela, mano. Mas aí, naquele 2013, teve Copa das Confederações e ele não foi convocado. Então ficou meio chateado por não ser lembrado pelo Felipão, e naquele mesmo ano apareceu a oportunidade de se naturalizar espanhol. Então ele fez isso, e mesmo que tivesse sido convocado para amistosos no fim de 2013, ele decidiu mudar de seleção e disse que a partir dali ia defender a Espanha. O cara decidiu mudar para a seleção espanhola e deixou a CBF pistola. Aí só foi no ano seguinte, em 2014, que ele foi convocado e em junho entrou em campo defendendo a Espanha na Copa do Mundo no Brasil. Pois é, o único problema é que os espanhóis caíram na fase de grupos. A sua melhor atuação na Copa foi em 2018 mesmo. E outro cara que podia jogar pela seleção brasileira, mas preferiu a seleção espanhola, foi um que brilha demais hoje e é considerado um dos melhores meias do mundo, o Thiago Alcântara. Mano, o Thiago é um caso à parte, porque ele defende a seleção da Espanha, é filho de brasileiros e nasceu sabe aonde? Na Itália. Sim, ele é filho do Mazinho, que ganhou a Copa de 94 com o Brasil, e teve o Thiago quando jogava na Itália, tá ligado? Aí com a qualidade que tinha, o Thiago foi muito novo pro Barcelona e ficou jogando lá por anos. Então mesmo tendo pais brasileiros, ele se identificava muito com a Espanha e tava querendo defender os espanhóis. Só que, né, o pai dele queria que jogasse pelo Brasil. Imagina. Mas quando o Mazinho foi até a CBF para conversar sobre o Thiago, recebeu a resposta de que na época, jogadores formados fora do Brasil não iam ser chamados pra base. Então o Thiago só ficou com mais certeza que ia jogar pela Espanha e fez sua estreia com a La Roja no sub-16 ainda. Aí foi subindo cada degrau da seleção e hoje é um dos melhores meias do mundo e veste a camisa 10 da Espanha. O cara joga demais. Imagina se ele jogasse pelo Brasil. Mas o Thiago nem chegou perto de vestir a camisa amarela. Depois da Copa de 2014, no amistoso contra o Japão, entrou um cara pelo Brasil que depois jogou a Copa do Mundo por outra seleção, Mário Fernandes. O Mário Fernandes nasceu em São Caetano do Sul, joga como lateral e começou sua carreira profissional no Grêmio em 2009. Aí ele se destacou no Grêmio. Em 2012 foi vendido ao CSKA da Rússia por aproximadamente 10 milhões de euros. Na época foi a maior venda do Grêmio. Então ele foi jogar na Rússia e se destacou mais ainda. Aí acabou pegando muito carinho pelo país, tá ligado? E com a Copa do Mundo de 2018 chegando e sabendo que a concorrência no Brasil era gigantesca, a ideia de jogar pela Rússia na Copa era cada vez mais tentadora. Então em 2016 ele foi atrás, conseguiu a cidadania russa assinada pelo próprio presidente do país e foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2018. O cara foi disputar a Copa com os russos e foi titular vestindo a camisa 2. Aí ele jogou o Mundial e nas quartas marcou um gol contra a Croácia. Mas na disputa de pênaltis, ele foi um dos que perdeu a cobrança e a Rússia acabou eliminada. Que pena, né? E aí depois ele continuou defendendo a seleção russa, até que nesse ano decidiu dar uma pausa na carreira e saiu do CSKA. Pode ser que no futuro ele volte a jogar em times do Brasil, hein? E assim como o Brasil perdeu um jogador com a ida do Mário Fernandes pra Rússia, em novembro de 2007, um cara que podia fazer parte da nossa zaga estreava pela seleção portuguesa, o Pepe. O Pepe, que na verdade se chama Klepper Ferreira, se tornou um dos maiores zagueiros de todos, tendo conquistado quase tudo na carreira, incluindo a Euro de 2016. Mas ele não nasceu em Portugal, e sim em Maceió, no Alagoas. Pois é, ele nasceu no Nordeste e até jogou na base do Corinthians alagoano. Mas antes de fazer 18 anos ainda, ele foi pra base do Marítimo Madeira de Portugal, se profissionalizou lá e logo partiu pro Porto, onde começou a ganhar fama mundial. E por crescer tanto em Portugal, ele se sentia muito grato ao país. Foi ali que ele deslanchou, tá ligado? Então mesmo que em 2006 o Dunga quisesse dar uma chance pro Pepe na seleção brasileira, ele disse que não e conseguiu a cidadania portuguesa. Aí em 2007, com 24 anos de idade, fez sua estreia pela seleção portuguesa num jogo contra a Finlândia. Aí desde lá ele defende a seleção de Portugal e se tornou uma lenda. Ele já disputou 4 Eurocopas, conquistou a Euro de 2016, sendo premiado como o melhor jogador da final, e nesse ano tá indo pra sua 4ª Copa do Mundo com Portugal. Parece que ele se deu bem indo jogar com essa camisa, hein? E assim como o Pepe, teve um cara que jogou em Alagoas, mas no fim foi até pra Copa do Mundo com Portugal, o Deco. O Deco nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e começou a brilhar na base dos times paulistas, como o Guarani de Campinas e no Corinthians. Aí ele foi emprestado pro CSA de Alagoas, depois negociado com o Corinthians alagoano e por fim foi pra Europa. Ele foi vendido pro Benfica, mas nem jogou pelo clube. Logo quando chegou, foi emprestado pra times como Alverca e Salgueiro, até que em 1999
99 foi pro Porto, onde começou a fazer história. Ele foi brilhando cada vez mais pelo Porto e ganhando muito reconhecimento, mas nunca era chamado para a seleção brasileira. O cara nunca era lembrado nas convocações e nunca nem tinha jogado na base do Brasil. Enquanto isso, os portugueses ficavam pedindo para ele defender Portugal. Aí depois da Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil foi campeão com o Deco assistindo da TV, ele decidiu aceitar o convite dos portugueses para defender a seleção, até numa forma de agradecimento por tudo que Portugal vinha fazendo, tá ligado? Então, em março de 2003, ele foi convocado por Portugal, que já era comandado pelo Filipão, e no dia 29 de março de 2003, fez sua estreia no amistoso. E sabe contra quem era esse amistoso? O Brasil! Acredite, o Deco estreou contra o Brasil. E mais doido ainda, quando o jogo tava empatado, aos 37 do segundo tempo, no lance de bola parada, o Deco vai pra bola e chuta pra fazer o gol. Na primeira partida de Deco, ele fez o gol contra o Brasil. Que loucura! Parece um roteiro de filme, tá ligado? E aí depois disso, ele jogou mais 70 partidas por Portugal e só se aposentou da seleção em 2010, depois de jogar 2 Euros e 2 Copas do Mundo. Histórico. E aí, se você fosse jogador, jogaria por outra seleção que não fosse o Brasil? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de conferir o Top 11, hein? Tá aqui na descrição e no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!